Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Sirlene, estou responsável pela área de marketing e vendas do CPQD. Muito obrigado a todos que nos assistem agora e sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos nossa quarta live de uma série que estamos organizando e preparando com muito carinho, com a participação de clientes, parceiros e autoridades. Nosso objetivo é proporcionarmos momentos de reflexões sobre o novo cotidiano, sobre as perspectivas de tecnologia, segurança e inovação. Né? Planejamos por tanto tempo a tal transformação digital e ela chegou rapidinho, né? Mais rápido do que imaginávamos. A nossa live de hoje terá 1 hora de duração e o tema é blockchain, identidade, o papel da identidade descentralizada nesse novo cotidiano. Para conduzir esse bate-papo com os nossos convidados, eu chamo o Telmo. O Telmo é nosso marketing de produto para o tema blockchain. Telmo, agora é com vocês. Que tenhamos todos uma excelente live. Vamos lá. Obrigado, Sirlene. Vamos lá. Bom, pessoal, então, como a Sirlene comentou, hoje o nosso tema é identidade digital descentralizada. E a gente achou que esse tema, assim, nesse momento, ele é muito pertinente, porque com essa digitalização que já vinha ocorrendo, e nesse momento da pandemia e depois pós-pandemia, a gente entende que a digitalização vai ser mais intensa ainda. Então, só para explicar um pouquinho, quando a gente fala identidade digital descentralizada, está dizendo identidade tanto de pessoas físicas, indivíduos, pessoas jurídicas, empresas e coisas também, tá bom? Então, a gente hoje conseguiu montar aqui um time que eu gosto de chamar de estrelas, que eu fiquei muito satisfeito, porque na hora de pensar, a gente tinha que pensar as instituições relevantes, as pessoas relevantes, e foi muito bom saber que a gente, aqui no CPQD, está ligado a todas essas pessoas e essas instituições. Então, é a Karen, da Hyperledger, está falando direto de Nova York, o Jerônimo, da R3 aqui do Brasil, e o Reinaldo Formigoni, aqui do CPQD. Olá, obrigado. Pessoal. Vocês vão ver que eles são um time de estrelas. A Karen tem muita experiência aí mundial. Já estou na Índia, na Etiópia, né, Karen? Tanto na Hyperledger como em outras instituições. O Jerônimo, no universo de tecnologia blockchain aqui, é respeitadíssimo no Brasil. Obrigado. Passou, né, tá na R3, já passou por IBM, Taltech. Quem é mais antigo aí, da década de 80, sabe muito bem que Taltech era um nome aí que a galera, todo mundo queria... Pô, eu quando estava no colégio técnico, eu ouvia Taltech, pô, Taltech e o IBM é onde eu quero estar, e o cara passou pelas duas. O Reinaldo aqui também, prata da casa nossa, ele... Cara, o cara tem um perfil aqui de engenharia, economia, direito, manja de estratégia, segurança, e agora está tocando aqui o blockchain no CPQD. Ou seja, é um time aqui fantástico. Estou muito satisfeito de poder estar aqui com vocês. A gente já interage, mas eu tenho certeza que eu vou aproveitar aqui para aprender bastante coisa. Então, eu queria pedir que cada um se apresentasse brevemente. Eu vou começar pedindo para a Karen se apresentar brevemente. Por favor, Karen. Obrigada, Telmo. Oi, tudo bem, todo mundo? Boa tarde. Como o Telmo falou, trabalho para o Hyperledger. Estou aqui em Nova York, no meio da situação louca que todos nós estamos vivendo. Eu trabalho no time de ecossistema do Hyperledger. E o que fazemos lideramos com duas comunidades que existem no Hyperledger. Hyperledger é uma organização que faz parte da fundação do Linux, que tem vários projetos de open source em várias tecnologias, e o Hyperledger é o projeto que se lida com o blockchain para as empresas. E então, o meu papel nesse time de ecossistema que lida com a comunidade que temos de open source, que está contribuindo, desenvolvendo as nossas tecnologias do Hyperledger, e também com o nosso grupo de membros, que temos membros de várias empresas, pequenas, médias e grandes, associações, do governos também, e de qual o CPQD faz parte. Obrigado, Karen.
Então, eu queria chamar o Jerônimo para se apresentar brevemente. Por favor, Jerônimo. Obrigado, Thelmo. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. É um prazer para a gente da R3 estar aqui com um parceiro tão legal como é o CPQD. Para aqueles que não conhecem a R3 é uma empresa que foi fundada em 2014 e 2015. Ela iniciou como um consórcio de bancos fazendo um sandbox para poder fazer experimentações de tecnologia blockchain. Nesse meio do caminho, os bancos, que nessa altura já eram quase 100 bancos associados à R3, eles pediram para que a R3 coordenasse o desenvolvimento de uma plataforma blockchain a partir do zero, e foi o que foi feito e foi desenvolvido o Corda, uma versão open source que ficou disponível aí para todo mundo fazer experimentações em 2016. De lá para cá, muita coisa, muitos projetos foram feitos, muitas provas de conceito, muitos trials foram executados, nós vamos falar de vários deles aqui. Em 2018, em 2017, a R3 virou uma empresa de software, ou seja, deixou de ser um consórcio para virar uma empresa de software, e hoje é responsável pelo lançamento aí de um produto que é o Corda Enterprise. Apesar de a gente ter nascido no mundo dos bancos, a gente também tem aí presença com várias outras indústrias, então, indústria de seguros, com projetos como o B3I, o RiskStream, tem projetos em comércio internacional, como o Marco Polo e Contour, projetos também em mercado de capitais, como a SDX, que é a Bolsa Digital da Suíça. Também temos projetos com tokenização, tal como o Ivino, muitos projetos envolvendo o CBDC, que é o Central Bank Digital Currency, e, sem dúvida alguma, a identidade digital também está no nosso radar, como a gente pode imaginar aí com alguns projetos, nós vamos falar dele já já. Obrigado, Jerônimo. Então, agora eu vou pedir aí que o Reinaldo aqui do CPQD se apresente também. Por favor, Reinaldo. Legal. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse papo, né, sobre um tema bastante relevante aí de transformação digital. Eu sou gerente da área de soluções blockchain do CPQD. Nós trabalhamos no assunto blockchain há 4 anos e, de forma mais intensa, com o projeto rodando, nós estamos trabalhando aí nos últimos 2 anos, né? Nós temos 4 projetos em andamento atualmente, uma equipe de 32 pessoas, num crescente aí, provavelmente até o final do ano a equipe vai estar maior ainda, né, que é muito bom. E temos aí algumas frentes hoje de atuação, né? Uma frente é a mais consultiva, que define, ajuda os nossos clientes a escolher plataformas, qual a plataforma de desenvolvimento mais propícia, suporta também as atividades de definição de governança, de rede. Uma segunda frente é mais ligada à supply chain e IoT, no contexto de blockchain. Uma terceira é contratos inteligentes, desenvolvimento de marketplaces. E uma quarta, que é a que a gente vai estar tratando aqui, que é uma coisa bastante inovadora e fundamental nesse ambiente de transformação digital, que é a identidade digital descentralizada, né? Eu vou daqui a pouquinho falar um pouquinho mais sobre o que é isso, mas o que eu posso adiantar é que é uma questão fundamental hoje quando se fala em transformação digital. Obrigado, Reinaldo. Queria lembrar a todos aqui que estão nos acompanhando que quem quiser pode ir colocando perguntas, tá? A gente, no final, tem um bloco de perguntas e a gente vai tentar responder algumas das perguntas. Bom, como o tema identidade digital descentralizada, ou alguns conhecem também como identidade autossoberana, não é tão popular, principalmente aqui no Brasil, eu gostaria de pedir que o Reinaldo
fizesse um pouco da contextualização, explicasse um pouco dos conceitos do que é identidade digital descentralizada, para quem aqui que esteja nos acompanhando e não estiver muito familiarizado, poder entender um pouquinho mais. Pode ser, Reinaldo? Vamos nessa, vamos lá. Obrigado, vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente fala aí em transformação digital e cada vez usando mais as plataformas digital, né, essa experiência da pandemia mostrou para a gente que a transformação digital ela vem realmente para ficar na nossa sociedade, na nossa economia. Uma questão chave é a identidade digital, seja de pessoas, seja de pessoas físicas, pessoas jurídicas e também de coisas, né, para tornar mais seguro o ambiente de IoT, né? E se a gente olhar especificamente a questão da identidade digital de pessoas, a gente vai ver que atualmente nós estamos na segunda geração de soluções de identidade digital. A primeira geração é a geração de silos, onde, basicamente, a gente, para acessar qualquer tipo de serviço, nós utilizávamos o tradicional usuário e senha, né? Então, cada empresa com a sua solução. Isso evolui para a segunda geração, que é a geração que a gente chama de identidade digital federada, que é, basicamente, o que muita gente está usando, que é você, para acessar um determinado serviço, você usa um provedor de identidade digital, tipo a sua identidade digital do Facebook, do Google, do LinkedIn e por aí vai, né? Bom, essas soluções elas têm uma série de problemas. O federado, a gente uma vez por mês tem alguma notícia de vazamento de milhões de informações de conta de usuário, né? Então, além do problema da usabilidade, tem a questão da segurança, e isso levou, com o advento do blockchain, e aí colocando o blockchain como uma metatecnologia habilitadora, surgiu, então, a terceira geração de soluções de identidade digital, que a gente chama de identidade digital descentralizada, ou, mais especificamente, autossoberana, né? E por que isso? Porque, nesse contexto, e olhando para as obrigações regulatórias que a gente tem hoje, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, que foi lançado em 2016, e a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a ideia é que cada dia mais o dono dos dados, o cidadão, ele tenha controle desses dados. Ele passa a ser o centro da solução, tá? Então, por isso essa questão aí autossoberana. E o que se diz é o seguinte: a internet ela foi criada e faltou aquela camadinha de identidade digital, né, na sua concepção. E com o advento do blockchain, então, surgiu a possibilidade de se criar essa camada de identidade digital. Bom, e nesse contexto ela é descentralizada e tem aí uma questão chave, né, para a gente entender como ela funciona, e fazendo um paralelo com a carteira da gente até, você passa a ter uma carteira eletrônica e essa carteira você vai guardar uma série de credenciais eletrônicas. E essas credenciais, elas nada mais são do que credenciais emitidas por diferentes órgãos, só que são credenciais eletrônicas, que você pode fazer uma comparação aí com os seus documentos, por exemplo, né? E para esse sistema funcionar, e que a gente chama de meta-sistema de identidade digital, tem 3 elementos-chave que a gente chama aí de triângulo da confiança, que é, primeiro, e obviamente, o usuário, o cidadão, né? E ele é o proprietário da carteira, a gente chama isso de holder, né? Ele tem lá a carteira eletrônica, que seja essa carteira colocada em qualquer dispositivo, seja no smartphone, no notebook, né? Enfim, cada solução aí tem a sua característica.
E a identidade dele vai ser construída, então, por um conjunto de credenciais, né? Bom, e quem emite as credenciais? Então, tem também a figura, o segundo elemento desse triângulo, que é o emissor, né? Então, existem vários emissores nesse metasistema. Exemplo, né? O TSE pode ser um emissor de uma credencial, né, do seu título de eleitor, secretarias de segurança pública, Detran, né? A universidade que você fez a sua graduação, ela pode ser um emissor do seu diploma no formato aí de uma credencial. Enfim, os bancos, né? Pode ter uma identidade digital do setor financeiro, né? Enfim, tem essa figura aí do emissor. E, finalmente, tem o verificador da credencial, que quem é esse ator, né? Ele é o provedor de qualquer serviço que você quer acessar, né? Que pode ser, por exemplo, um banco, pode ser o acesso a um serviço, um e-gov, pode ser um acesso a um marketplace para você fazer compras, enfim, pode ser um controle de acesso físico, inclusive, né, onde você vai apresentar a sua credencial e vai passar por ali. Enfim, também tem essa figura do verificador, né? E tem uma questão muito interessante nesse triângulo, que é a seguinte: eu estou querendo acessar um serviço, o provedor de serviço me pede alguns dados, né? E aí, então, eu apresento uma credencial para ele. Eu defino quais dados eu vou estar apresentando para ele, essa questão é chave, né? E a hora que ele recebe, então de repente pode ser um subconjunto de uma credencial, um subconjunto de dados de uma credencial. A hora que ele recebe aquilo, ele não vai até o emissor para ver se aquela credencial é verdadeira ou não. Primeiro, ele tem uma relação de confiança com esse emissor. E segundo, ele vai fazer essa verificação na blockchain. E na blockchain, a gente grava uma série de identificadores, tá? Ligados aí ao que a gente chama de identificador distribuído, esquemas de dados, né? Mas a gente não guarda dados pessoais na blockchain. Então, o sistema todo ele foi concebido para, primeiro, atender estar compliant com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou melhor, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. Essa questão é muito importante. Segunda questão, ele é de facílima usabilidade, né? E terceiro, ele foi todo desenvolvido, a arquitetura dele é desenvolvida usando conceitos de security by design e de privacy by design, né? Então, é uma tecnologia relativamente nova, muita prova de conceito acontecendo e algumas aplicações comerciais também já em fase aí de testes e entrada em operação também. Bom, pessoal, era essa visão geral que eu queria dar para vocês e, no mais, a gente vai explorando isso ao longo do nosso papo aí, da nossa conversa, tá bom? Legal. Obrigado, Reinaldo. Foi ótimo que você deu esse overview aí para quem talvez não esteja muito habituado com o tema. Agora, nesse bloco, eu queria pedir aqui para os nossos convidados que eles falassem um pouco dos casos de uso que eles têm vivenciado. Karen, você podia começar falando aí um pouco dos casos de uso que você tem visto da Hyperledger aí pelo mundo? Sim, claro. Legal, obrigado. Obrigado, Reinaldo, pela explicação. Eu acho, sabe, é sempre útil pensar assim, como é que eu podia usar isso na minha vida diária, né?
quando eu comecei eu mesmo a aprender sobre a identidade digital, eu sempre pensei na minha identidade, né? Mas o que é interessante que a identidade digital não é só para a pessoa, o indivíduo. Pode ser também para qualquer coisa. Pode ser para o seu carro, a sua casa, uma empresa, um prédio, realmente qualquer coisa. Então, um exemplo que na comunidade do Hyperledger tem o governo do Canadá. Eles fizeram um projeto que se chama o Orgbook. Tem vários anos que já está em produção, então é um projeto bem avançado. E o Orgbook serve como uma rede digital confiável de dados verificáveis sobre organizações no Canadá que são conectadas nessa rede. E os dados dessas organizações da rede são seguros e fáceis para acessar. E por que existe a rede? É porque o governo e as empresas também podem acessar rapidamente evidências de que um parceiro em potencial está legalmente incorporado. Né? É uma coisa que o governo precisa, de vez em quando, verificar, ou pensa também no restaurante, pelo menos nos Estados Unidos, no Canadá, restaurante tem que ter uma licença para servir o álcool. Então, e de vez em quando, você tem que renovar essa licença. Então, isso é um dos dados que existe nesse Orgbook, e o governo pode verificar quando se está válido ou se precisa renovar, e os parceiros desse restaurante ou bar também pode verificar também. E isso melhora o sistema que existia antigamente, porque normalmente tinha que passar essa informação, esses dados, de uma maneira que não era seguro. Podia ser pela internet, ou mesmo com papéis. Eles descobriram que essa informação não era sempre assim, liderada de uma maneira bem segura, que não mostrava dados que não era necessário para o que o governo queria verificar. Isso é um exemplo que você vê muito na identidade digital. Quando você ouça um exemplo sobre o indivíduo, normalmente se você pensa na sua carteira de identidade, tem o seu nome, eu acho que no Brasil tem talvez o CIP, eu não conheço muito bem, mas aqui nos Estados Unidos tem seu nome, seu endereço, até a sua altura, peso. Mas quando você está querendo entrar em um lugar que eles precisam verificar sua idade, por exemplo, eles não precisam saber de onde você mora, né? Não precisam saber a sua altura, o seu peso. Mas a pessoa que está verificando vê toda essa informação e não é necessário. Então, é a mesma coisa com as empresas aqui nesse Orgbook. Só a informação que é necessário para o que o parceiro precisa saber para entrar em comércio com uma companhia, ou que o governo precisa saber, só essa informação é o que está revelada para a outra entidade. Então, eles criaram essa nova experiência de inscrição, que é mais conveniente, e usa esse registro global e aberto usando o blockchain. E o blockchain que eles usam é o Hyperledger Indy, uma das redes de blockchain que existe nas várias tecnologias que o Hyperledger desenvolve, e especificamente para a identidade digital.
E o time do CPQD está usando e conhece muito bem essa tecnologia e estão fazendo projetos com o Indy também. Então, esse é um exemplo. Não sei se tem tempo para dar um outro. Você me fala. Se conseguir rapidinho? Rapidinho. Acho que dá tempo aí. Então, um outro exemplo que eu gosto, acho bem interessante, volta mais aos exemplos da identidade de um indivíduo. É um exemplo da Kiva, que estão fazendo na Sierra Leone, na África, e nesse país não existe, sim, para cada pessoa não existe um registro de crédito para as pessoas. Eles não têm um sistema bem estabelecido para isso. Então, a causa disso, tem uma grande parte da população que não tem acesso a serviços bancários, porque eles não têm acesso a crédito. Então, o Kiva está fazendo uma parceria com o governo e as Nações Unidas para criar um registro usando o blockchain, que vai deixar essa população que não está tendo esse acesso bancário poder entrar mais no sistema de finança formal e através um acesso a um crédito que existe usando o blockchain, e eles também estão usando o Hyperledger Indy nesse exemplo. Eu não estou ouvindo você, Thelmo. Você está mudo. Obrigado, desculpa. Jerônimo, vou pedir então, obrigado, Karen, vou pedir para você, Jerônimo, por favor, também comentar um pouco dos casos de uso aí que você tem vivenciado aí na R3. Legal, obrigado, Thelmo. Dá para vocês imaginarem que o mundo dos bancos já tem uma preocupação muito grande com identidade digital, e alguns projetos já nasceram já há um bom tempo na R3, ainda quando nós tínhamos lá o laboratório de experimentação. Um dos primeiros projetos é o Leia 2, que surgiu, ele foi desenvolvido pela Cinecron, que é um dos parceiros de tecnologia, desenvolvedor de aplicações Corda, e foi muito interessante, porque lá no meados de 2017, 2018, esse projeto eles fizeram uma experimentação, um trial, que envolveu 39 participantes em 19 países. Só para vocês terem uma ideia, aqui na América Latina a gente teve bancos e reguladores, tanto da Colômbia quanto do Peru, envolvidos nesse projeto, e era um projeto de Know Your Customer. A gente sabe que bancos estão muito preocupados com isso, e identidade autossoberana e Know Your Customer estão bastante ligados, e esse era o objetivo daquela experimentação, e dá para vocês perceberem que já naquela ocasião já chamou bastante atenção das instituições financeiras. Nesse mesmo período, mais ou menos nesse mesmo período, a gente teve uma experimentação também de identidade digital aqui no Brasil, um projeto que foi conduzido pelos nossos membros, né, a B3, o Banco Itaú e o Bradesco, em que eles estavam fazendo uma experimentação de identidade compartilhada, onde eles estavam compartilhando informações de cadastro de clientes, de forma que pudesse facilitar o onboard de novos clientes nas instituições. Então, uma prova de conceito que foi conduzida no laboratório da R3, mais debaixo do grupo de trabalho blockchain da Febraban, e foi bastante interessante para a obtenção de alguns resultados de imutabilidade, ver a preservação da privacidade dos dados, rastrear a transação e rastrear aquilo que estava acontecendo. Então, foi um exercício feito aqui no Brasil, ainda em 2017, que foi bastante interessante. Pegando carona no que a Karen falou, eu vou falar um pouquinho sobre o Cordentity. Cordentity é uma solução open source, ela está disponível via GitHub, e foi desenvolvida pela Luxoft, e o Cordentity ele faz uma interoperabilidade entre duas redes blockchain. Então ele usa o Hyperledger Indy
como para tirar proveito de toda aquela instrumentação criptográfica que está disponível no tratamento de dados do Hyperledger Indy e se integra com o Corda para tirar proveito de toda aquela orquestração de processos e de fluxos que o Corda possibilita. Então, essa é uma integração bastante interessante. O Cordentity é um open source que está aí disponível. Sem fazer spoiler, mas já fazendo, é a abordagem que o CPQD usou no FinID, que daqui a pouquinho o Reinaldo deve falar dele para todo mundo aí. Para falar de outros projetos importantes, a gente também tem a Capgemini, também fez um projeto de Know Your Customer, chama Know Your Customer Trust. Ele também foi um trial, gerou um interesse bastante grande, uns 40 bancos participaram desse trial em 2018. Know Your Customer é algo que chama bastante atenção dos bancos, é importante o Know Your Customer para prevenção à fraude, para evitar lavagem de dinheiro e outras necessidades, mas é absolutamente uma requisição regulatória, ou seja, é uma obrigação dos bancos e das instituições financeiras fazer o seu Know Your Customer. Por outro lado, e especial para as pessoas jurídicas, ou seja, para clientes corporativos, que envolve processos e documentação bastante grande, é um processo custoso que envolve um back-office, muitas vezes, pouco rentável em termos de processo. Sempre vem a possibilidade de você olhar um projeto de Know Your Customer de uma maneira que você possa fazer compartilhamento, que você possa fazer projetos colaborativos baseados na informação dos clientes, levando sempre em conta a soberania dos dados dos clientes. É pouco provável que um processo de Know Your Customer vai ser totalmente terceirizado. O que acaba acontecendo por conta da regulação é que os bancos vão, de uma maneira ou de outra, terceirizar ou poder utilizar a informação que foi levantada por um par, ou por outro banco, ou por uma outra entidade. Então, a história do Pareto, talvez 80% ser compartilhado e 20% representar alguma análise aí que possa dar algum diferencial competitivo. O projeto da Capgemini é exatamente foco nesses benefícios que poderia trazer usando essa solução, especialmente na melhoria operacional, talvez redução de custo e melhorar um pouco a confiança dos dados que estão aí. O outro projeto que ele está sofrendo, inclusive, algumas atualizações recentemente, que é o Trust ID Network, da Gemalto. A Gemalto, a gente conhece, uma empresa de tecnologia muito voltada para a segurança, e ela está focada em também fazer um projeto na verdade, uma plataforma para identidade digital distribuída, e o que eles têm de legal é uma Identity Wallet. Então, eles têm lá uma carteira para armazenamento da identidade autossoberana. Eles também aplicam técnicas de Zero Knowledge Proof e podem, dessa maneira, salvaguardar as informações dos clientes. Outros projetos que estão lá no Marketplace da R3, eu acho que vale a pena depois o pessoal da audiência dar uma olhada no Marketplace da R3, tem o Corda Deed Method, tem o MyTrust, tem Provable, ou seja, tem um conjunto de projetos que estão sendo desenvolvidos mundo afora para uso da tecnologia Corda, em alguns casos associado com Hyperledger Indy para identidade digital, para Know Your Customer, mas absolutamente para identidade autossoberana. Legal, bacana. Obrigado por você ter comentado isso aí aqui de casos de uso aqui da América do Sul, né? Você falou da Colômbia. Bacana também a Karen trazendo aí mais do Hemisfério Norte. É legal que você comentou aí do Hemisfério Sul também. Legal, o Jerônimo. Reinaldo, agora eu vou pedir, por favor, que você comente aí dos nossos casos de uso aqui do CPQD, por favor. Vamos lá. Bom, pessoal, a nossa primeira experiência com identidade digital foi no setor financeiro. Surgiu de uma apresentação que nós fomos fazendo no Banco Central sobre identidade digital descentralizada,
Só para vocês terem uma ideia, o Banco Central tem 2 grandes projetos hoje, assim, de grande impacto, né? Que é o Open Banking e a plataforma instantânea de pagamentos. Nenhum desses projetos tem uma camada de identidade digital definida, né? E quando a gente apresentou esse projeto, fizemos a apresentação do conceito de identidade digital descentralizada lá no Banco Central, surgiu então a ideia da gente fazer, no âmbito do laboratório de inovação financeira deles, né, que chama LIFT, surgiu a ideia então da gente desenvolver uma solução de identidade digital descentralizada para o setor financeiro, olhando para a plataforma instantânea e o Open Banking, né? Então, isso aí foi desenvolvido no segundo semestre do ano passado, agosto, setembro e outubro do ano passado. A divulgação aconteceu em março desse ano, que teve um impacto muito positivo, né? A ideia desse projeto é construir, com o Metasistema de Identidade Digital Descentralizada, a identidade digital para o setor financeiro, né? Facilitando o acesso a serviços, a abertura de contas, enfim, uma série de coisas, né? E assim, despertou uma atenção muito grande do setor. A gente tem conversado com vários players do setor sobre essa identidade, não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica também. Bom, a segunda aplicação, e essa está indo para o mercado agora em novembro. Então, assim, a primeira aplicação de identidade digital nossa em operação comercial não vai ser no setor financeiro, né? Mas vai ser no agronegócio, né? A gente tem um parceiro, que a gente está desenvolvendo um produto de rastreabilidade de cadeia de alimentos, né? E ele viu aí uma oportunidade de desenvolver a carteira do produtor rural brasileiro, né? Usando a identidade digital descentralizada, né? E então é uma solução que a gente está em fase final aí de desenvolvimento e até o final do ano vai estar aí em operação comercial, né? A gente vai começar o piloto no curto prazo agora, né? Temos também uma experiência, um projeto piloto acontecendo no governo federal, para dar mais segurança e mais usabilidade no acesso a serviços de governo digital. É um piloto que a gente está fazendo e eu acredito que em alguns meses aí a gente vai poder tá divulgando com um pouco mais de detalhe o que a gente está fazendo, né? E, finalmente, fruto até da nossa experiência lá no LIFT do ano passado, né, e com bastante estímulo aqui da R3, né, o Keiji e Jerônimo, né, e também da Associação Brasileira de Bancos Comerciais, a gente entrou com uma nova proposta no LIFT desse ano, e que é uma proposta muito legal, que é usar a identidade digital do setor financeiro que nós fizemos no ano passado, que a gente chama de FinID, usar toda a estrutura, né, do que foi desenvolvido, os componentes, para resolver um problema muito específico do Open Banking, né? O Open Banking, na fase 2 dele, ele tem o compartilhamento de cadastros entre instituições financeiras, e para funcionar o Open Banking, até por questões regulatórias, existe a necessidade do consentimento do usuário, do dono do dado, né? Então, seja para compartilhamento de cadastro, seja para fazer uma operação financeira, sempre tem a questão do consentimento. E aí, então, a gente vai fazer um projeto que envolve a credencial de identidade digital, o FinID, e o consentimento vai ser ligado também a uma credencial, né? Então,
A gente está numa fase agora de especificação de requisitos, a versão final dessa prova de conceito vai estar pronta no final de setembro, né? E também é um projeto que está chamando bastante a atenção do setor. Bom, basicamente era isso que eu gostaria aí de comentar. Tem outras conversações em andamento, mas eu acho que esses são os mais relevantes. Legal, obrigado, Reinaldo. Como vocês puderam ver, a gente está bem animado aqui com nossas frentes aqui. Pessoal, estou vendo aqui que está tendo um debate bacana. Só queria fazer só mais uma observação aqui, em consideração claro. a Karen e ao Jerônimo. Os dois projetos do Banco Central, tá, utilizam IND e o Core Identity na sua solução, né? Então, somos parceiros aí nessas duas iniciativas aí, nessas duas experiências do Banco Central. E nesse projeto agora, mais uma vez, né, no outro também, o nosso padrinho tecnológico do projeto LIFT é a R3 Corda, tá bom? Legal, legal. Como eu disse, né, a gente ficou fácil até chamar a pessoa para falar, porque já temos nossos parceiros aqui já, que são dessas instituições aí de muita relevância. Estava comentando que está rolando um debate aqui legal, que está rolando um debate com perguntas e alguns já até respondendo. A gente vai ter um bloco no final, tá, gente? Só para endereçar, lógico que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas vai ter um bloco de perguntas. Eu estou tentando aqui já fazer um compêndio de perguntas, tá? Mas então, no final, tem um último bloco, a gente vai fazer perguntas e respostas. Bom, para esse próximo bloco, eu queria pedir que vocês também comentassem como vocês estão vendo o potencial da identidade digital descentralizada justamente nesse novo cotidiano, né? Nesse novo modo de viver que a gente está tendo agora e depois como vai ser eventualmente, a gente ainda não tem certeza, né? Então, eu queria pedir primeiro para a Karen fazer algumas considerações sobre como ela vê esse potencial do uso da identidade digital descentralizada. Karen, acho que você está no mudo. É isso aí, acontece. Desculpa, obrigada. Não, beleza. Olha, eu acho que a gente ainda tem muito passos na frente para chegar ao futuro de identidade digital autossoberana, de qual ouvimos falar muito na indústria, assim, na área de blockchain. Mas eu acho que o que é muito interessante, o que é muito legal é que estamos vendo projetos que estão avançando, que estão entrando em produção, que estão usando dados reais de pessoas, de indivíduos, dos bancos. E então estamos vendo esses projetos avançar de uma maneira real e que eu acho que vai começar mais a mais tocar as nossas vidas diárias. E como eu falei antes também, não só na área assim, tradicional de como você pensa em identidade, mas também estamos vendo exemplos com um passaporte digital para identidade de fornecedores de produtos, de café, de produtos de comércio, qualquer coisa. Então, eu acho que estamos vendo muitos exemplos assim mais nas áreas não tão visíveis para o público, mas acho que não é muito longe onde vamos começar a utilizar a identidade digital nas nossas vidas diárias. E quando isso existe, quando chegamos a esse ponto, que parece mais a mais não tão longe no futuro, é lá que vamos realmente ver o potencial dessa tecnologia, o potencial
da identidade digital. É lá onde vamos ver populações que não podiam acessar serviços bancários, começar a ter esse potencial. É lá onde vamos ver a oportunidade de poder controlar quem pode ver, usar e acessar os seus dados, os seus papéis médicos. Quando você entra no hospital ou vai visitar um médico. Então, é lá que vamos começar a ver que isso vai começar a tocar nas nossas vidas. E eu acho que isso que me interessa mais nessa área é porque eu continuo a seguir e aprender e ver o que os nossos membros, a nossa comunidade está fazendo nessa área. Eu acho que é muito interessante e eu convido todo mundo a continuar a seguir o que está acontecendo na comunidade do Hyperledger. Obrigado, cara. Obrigado. Jerônimo, sua vez agora. Eu vou pedir para você fazer a mesma avaliação aí. Vou pedir para vocês tentar ficar em 2 minutinhos, porque por causa do tempo, a gente tem algumas perguntas. Se você puder tentar comentar em 2 minutos, o que você vê de potencial aí para a identidade digital descentralizada ou autossoberana, por favor. Eu acho que o interesse é bastante amplo, né? Basta ver aí o número de experimentações em identidade autossoberana, em Know Your Customer. São projetos que chamam a atenção das diferentes indústrias, a gente tem visto essa demanda. Mas a gente também fez muitas provas de conceito e também temos lições aprendidas. Então a gente tem que dar uma olhada também nessas experimentações para a gente ver e corrigir o rumo daquilo que vai ser feito. Acho que a Karen já falou na primeira intervenção dela que falar de conceito de identidade digital é algo que é muito amplo, você pode colocar muita coisa e eu acho que alguns projetos eles falharam por tentar abraçar o mundo, né? Então era melhor eles terem tentado modelar uma identidade ou um conjunto pequeno de identidades em vez de tentar fazer uma solução que pudesse abarcar grandes processos de negócio para grandes indústrias. Então, quando a gente vê projetos mais focados, a gente percebe que ele tem um sucesso melhor. Também a gente precisa olhar para 2 aspectos aí, que eu acho que são 2 aspectos bastante importantes. A gente tem um beneficiário, que é o usuário, que é dono da identidade, portanto, ele controla, e nós também temos o outro lado, que é quem consome essa informação, que podem ser os bancos, as seguradoras, os prestadores de serviço de saúde, ou seja, tem uma demanda muito grande para consumir informação de identidade. Só que ainda nós não vimos uma solução que atenda plenamente os 2 lados. Então, muitas das vezes a gente tenta resolver o problema do usuário final e o consumidor de dados, né, ele acaba não sendo atendido. E também nós podemos ver em alguns casos que a gente não tem uma solução matadora, ou seja, faz 20 anos que a gente está tentando uma carteira digital com diferentes iniciativas feitas pelos grandes players de tecnologia, e a gente ainda não achou uma solução que pudesse ganhar mercado aí e se sustentar. Então as iniciativas elas vão ainda permanecer por algum tempo até que a gente ganhe alguma dessas aí ganhe tração e possa ganhar mercado. Eu só falaria também um pouquinho, que além dessa aplicação matadora, eu acho que a gente tem um viés de dar muita prioridade para a privacidade dos dados e muitas das vezes, especialmente nas carteiras, os usuários eles querem muito mais conveniência e eles acabam abrindo mão de privacidade por conta disso. Mas, em geral, nos projetos a gente não faz isso, a gente leva a sério a privacidade e acaba, de certa maneira, não conseguindo atender à conveniência que os usuários gostariam. Só para botar aí alguns temas aí na roda, para a gente ver que, apesar do tema estar bastante quente, há algum tempo a gente está discutindo identidade digital, Know Your Customer e soluções desse porte, a gente ainda tem um caminho para andar aí, algumas experimentações para fazer.
Não, legal, ótimo comentário. Obrigado, Jerônimo. Reinaldo, sua vez, por favor, aí você conseguir em mais ou menos 2 minutos, por conta do tempo. Não, Karen e Jerônimo já falaram bastante sobre isso aí. Eu só queria colocar um comentário bastante relevante, que é em relação ao aspecto legal e regulatório, né? A gente tem hoje soluções aí oficiais, né? Tipo a estrutura de chaves públicas, como uma solução de identidade nacional, mas se a gente olha o decreto, o 10332, que foi emitido aí no final de abril, é bastante interessante ver que existe um capítulo, que é o capítulo 12 desse decreto, que fala sobre os objetivos de identidade digital. E um dos itens colocados ali é a possibilidade de ter outras soluções de identidade digital, soluções inovadoras de identidade digital, né? Ou seja, existe também, da parte do governo, uma preocupação de olhar e de considerar outras soluções inovadoras, como é o caso, por exemplo, da identidade digital descentralizada, né? Era só isso aí que eu queria comentar. Vamos deixar mais tempo para as perguntas, né? Isso aí, legal. Obrigado, Reinaldo. Bom, a gente tem muitas perguntas aqui, está rolando debate, como comentei, mas tem 2 perguntas aqui que eu acho que talvez sejam bastante esclarecedoras, pode ser que tenha muita gente com dúvida parecida. Vou pedir para você, Reinaldo, responder. São 2 perguntas que acho que você vai conseguir juntar numa resposta só, talvez. Uma é da Valéria Queiroz. Ela pergunta: se os dados não estão na blockchain, onde estão? Acho que é uma dúvida bastante pertinente. Uhum. E uma pergunta aqui também do Maurício Conte. Só um momentinho. Gostaria de entender a vantagem de usar um ecossistema baseado em blockchain e não uma rede ad hoc, fechada. Se puder tentar explicar, tirar essas 2 dúvidas aí, Reinaldo, eu agradeço. Acho que são dúvidas pertinentes para muitas pessoas, talvez. Tá. A segunda, eu peço até um pouquinho da ajuda do Jerônimo, mas vamos lá, né? No caso específico aí dos dados, né? Existem algumas possibilidades, depende da implementação, né? A que tem sido mais usada hoje é que esses dados eles são colocados de forma bastante segura na nuvem, né? Essa é uma alternativa. A segunda alternativa é que os dados sejam armazenados no próprio dispositivo do usuário, seja um smartphone, seja um notebook, né? E no roadmap de evolução desse metasistema, né, também espera-se o surgimento, né, de provedores de serviço que colocariam isso num hub, né? Você pode ter um hub específico, um prestador de serviço só para armazenar os dados associados aí às credenciais, né? Então, e lá no blockchain você tem os ponteiros para acessar isso usando toda uma tecnologia bastante segura, né? Agora, a segunda pergunta do Maurício, você pode usar essa solução, colocar a sua aplicação numa rede pública, tá? Como, por exemplo, hoje a gente tem redes permissionadas de acesso público, né? Vou dar um exemplo. A rede Sovereign é uma rede mundial de identidade digital autossoberana, ela usa a IND como base de funcionamento, e você pode fazer o desenvolvimento e colocar nessa rede pública, porém de acesso permissionado, né? A outra solução é você construir a sua própria rede, né? Um consórcio, onde você teria os seus nós ali e essa rede atendendo a um ecossistema restrito. Também existe
essa opção, né? A gente vê os dois casos sendo adotados, né? Quando você fala com iniciativas de governo, geralmente eles se sentem mais à vontade se você usar, se você construir uma rede e colocar alguns órgãos de governo fazendo a gestão dessa rede, né? Eu não sei se eu respondi essa segunda pergunta, se era isso que ele queria saber, tá? Jerônimo, você tem alguma observação em relação a isso? Deixa eu complementar aqui, Reinaldo, porque provavelmente ele deve estar falando de usar uma base de dados centralizada em vez de usar blockchain. E eu diria que a maioria das soluções blockchain você pode resolver com uma base de dados centralizada. O que você não tem numa base de dados centralizada, que você tem numa solução blockchain, é confiança. Então, para você ter uma base de dados centralizada, você tem que confiar em quem está administrando aquela base de dados. Se você tiver num núcleo privado, onde você tem essa confiança, e muitos dos projetos tradicionais aí, eles levam em conta isso, é bem possível você fazer essa implementação usando uma arquitetura tradicional. Quando você precisa aportar confiança entre usuários que não confiam entre si, aí eu acho que o blockchain é a solução mais adequada. Independente da plataforma, tá? Estou falando do blockchain de uma maneira geral. E para a primeira pergunta sobre guardar dados pessoais no blockchain, vale lembrar que o blockchain é imutável, a imutabilidade é uma característica dele. E a gente tem sempre que levar em conta que, especialmente o GDPR, implementou o direito de ser esquecido. E o direito de ser esquecido deveria ser suficiente para você apagar os dados de alguém que está na sua base. E isso não é algo trivial para ser feito numa solução blockchain. Então, na maioria das vezes, o que se faz é guarda no blockchain simplesmente as credenciais de algo que foi armazenado de uma outra forma, não no blockchain, off-ledger. Legal, obrigado, gente. Pessoal, infelizmente a gente não está acabando nosso tempo, a gente não vai conseguir responder, tem várias perguntas, a gente infelizmente não dá tempo, né? O tema aqui é bastante complexo e demandou assim, algumas explicações, então eu queria pedir agora que cada um fosse aí fazendo os seus comentários finais, muito brevemente, começando aí novamente pela Karen. Karen, por favor, se você puder fazer suas considerações finais. Só queria adicionar o que o Jerônimo estava falando, que tudo agora é muito mais rápido, mais fácil, com o sistema centralizado. Então, se queremos fazer a identidade digital rápido e fácil, isso já existe e já podemos fazer. Só que não seria realmente autossoberania e não seria realmente uma solução em onde você, o indivíduo, ou se em um caso de uma companhia, empresa, está em controle dos seus dados. Então, é isso que é possível com a identidade digital com blockchain. Se vocês querem saber mais informação sobre o Hyperledger, ou se querem me contactar, eu posso dar o meu e-mail. O nosso site é o hyperledger.org e convido vocês a aprender mais sobre a gente e usar a nossa tecnologia. Legal, obrigado, Karen. Jerônimo, por favor, suas considerações finais. Eu acho que, bom, primeiro, obrigado aí pelo bate-papo, obrigado, Karen e Reinaldo, por compartilhar as informações que vocês estão vivenciando. Para nós aqui da R3 é muito importante, é um tema que está no nosso radar já há algum tempo. Se alguém aí da audiência tiver interesse, pode nos procurar, a gente pode dar aí algumas informações sobre outros projetos de identidade digital que estão sendo feitos mundo afora e mesmo acompanhar aqueles que estão interessados. Agradecer aí ao Reinaldo por ter explicado o FinID, que é a integração das duas plataformas. Eu acho que isso é uma solução muito interessante que a gente acho que vamos ver mais desse tipo de solução no futuro com esse tipo de interoperabilidade. O site da R3 é r3.com, podem entrar em contato com a gente e estamos à disposição.
Legal, obrigado, Jerônimo. Quando o Jerônimo e a Karen falam que podem procurar, eu atesto que é verdade, que eles são bastante abertos, bastante receptivos mesmo. Obrigado aí. Reinaldo, por favor, se puder fazer sua consideração final. Legal, legal. Bom, primeiro eu queria agradecer a Karen e Jerônimo pela presença, prestigiando aqui o nosso evento, né? Dizer também que o tema identidade digital faz parte da nossa estratégia hoje no CPQD, né? Estamos apostando nessa metatecnologia, que no nosso ver ela é de extrema importância aí no mundo da transformação digital. Temos hoje um papel bastante relevante nas discussões aqui no Brasil e também fora do Brasil. A Karen é testemunha disso. A gente tem uma atuação muito forte lá nos grupos de discussão do projeto Hyperledger, né, no Ares, na própria Indy. A gente tem uma participação aí bastante ativa, né? E a gente vê aí com bastante otimismo, obviamente, né, faz parte da nossa estratégia, as oportunidades que surgirão aí com o uso dessa metatecnologia, né, ou metasistema, né, como alguns preferem falar. É isso aí. Obrigado, viu, pela oportunidade. Legal, obrigado, Reinaldo. Então, vou passar, daqui a pouquinho, já vou passar a fala para a Sirlene, para não fazer o fechamento, mas muito obrigado, Karen, direto de Nova York, muito obrigado. Jerônimo, mais uma vez, muito obrigado. De São Paulo, né, Jerônimo? Sim, São Paulo. E Reinaldo, novamente, muito obrigado. A gente já está todo dia junto, mas muito obrigado por ter participado, ter esclarecido aí o pessoal, direto aqui de Campinas. Então, legal. Vou passar para a Sirlene. Obrigado, pessoal. Sirlene, por favor. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Bom, pessoal, como sempre, né, quando a gente está fazendo alguma coisa chata, 1 hora demora pra caramba para passar, né? Mas aqui o papo estava muito bom, eu acho que muito aprendizado, muita troca de experiência, 1 hora voou. Acho que dava para a gente fazer mais umas horas aí, né? Quem sabe, a gente volta para mais uma rodada, 1 hora dessas, né? Acho que vale muito a pena. Como eu disse, é um assunto que é atual e ainda tem muito de novo, né? Com certeza. Então, mais uma vez, em nome do CPQD, eu quero agradecer nossos convidados. Muito obrigada por compartilhar conosco tanto conhecimento, tantas experiências. Muito obrigada, especialmente você, Karen, que veio de tão longe. Muito obrigada. Muito obrigada, Jerônimo, parceiraço, aliás, os dois. Reinaldo, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar aqui conosco. Obrigada, Thelmo. Pessoal, muito obrigada mesmo. E a todos que estiveram conosco durante essa hora, eu quero agradecer muito obrigada, e quero aproveitar para convidá-los, né, a participarem da nossa próxima live, que será na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 17 horas, e o nosso próximo tema será privacidade e segurança cibernética no novo cotidiano. Esperamos vocês, viu? Inscrevam-se. E muito obrigada, um abraço, uma boa noite a todos e até breve. CPQD. O que esse nome lembra você? Provavelmente você respondeu inovação ou tecnologia, não é mesmo? Afinal, inovar é o que a gente faz há mais de 40 anos. Tanto que, se você olhar bem de perto, tem um pouco de CPQD em todo lugar. Quer ver? Se eu preciso falar com uma loja, sou atendido por um robô que ajudamos a criar. E ele entende tudo que eu falo. Olha só. Qual a data de vencimento do meu boleto? Quando ele transforma isso nisso aqui, é tecnologia nossa. Seu boleto vence no dia 21. Nós também ajudamos a fazer com que tudo isso funcione do mesmo jeito, por telefone, no chat, no Facebook e por SMS. Quando o CPQD transforma todo esse atendimento em texto, a loja pode extrair informações muito importantes para que ela esteja sempre melhorando. Bom, agora que eu já falei com a loja, eu posso fazer minhas compras com tranquilidade. Afinal, com a solução do CPQD, é possível identificar e prevenir transações que eu não autorizei. E outra, para finalizar minha compra pelo celular, eu precisei da cobertura de internet, não é mesmo? Pois é, com a nossa tecnologia, a minha operadora sabe exatamente onde tem cobertura ou não.
Quer saber onde mais tem CPQD? Quando estou no meu carro e pago o estacionamento ou o pedágio automaticamente, é a nossa inovação que faz com que essa transação seja cobrada corretamente. E no trabalho? Será que os gastos com telecom estão sendo bem investidos? Simples. Os especialistas do CPQD dão a resposta. Outra preocupação. Será que a operadora de saúde que foi contratada está preparada para combater perdas e desperdícios? Com tecnologia, elas podem fazer auditorias inteligentes. Que empresa não precisa inovar? Com a gente, você aproveita as tendências das tecnologias mais recentes com soluções feitas para o seu negócio. E quem vai testar seus novos produtos e validar a conformidade? Você já sabe. Sem contar que também estamos dando o maior apoio ao uso de internet das coisas com uma plataforma aberta onde qualquer pessoa pode experimentar. Isso é CPQD. E tudo isso é possível porque buscamos ser protagonistas nas tecnologias que podem transformar o mundo. Apostar na tecnologia é estar conectado. Vem com a gente. Conecte-se ao novo.